Quando a gente aprendeu a trabalhar com ligações químicas, nós falamos que os átomos faziam ligações buscando estabilidade. Essa estabilidade, meus amigos, ela se dá com 8 elétrons na camada de valência, ou 2, fazendo uma situação similar ao hélio, que é um gás nobre que possui apenas 2 elétrons na camada de valência. E nós estudamos as ligações iônicas, as ligações covalentes normais, e estudamos as ligações covalentes dativas. Antes, vamos lembrar comigo, o que é iônica? É a ligação onde há transferência de elétrons. Um átomo deseja ganhar, enquanto o outro deseja doar. Um doa, o outro recebe. Nas ligações covalentes, nós temos compartilhamento. Compartilhar significa que ambos querem ganhar. E qual é a diferença entre ligação normal e dativa? Na ligação compartilhada, eu tenho um elétron de um átomo, o elétron do outro, formando um par. Na dativa, você não tem isso. Você tem o mesmo átomo sendo responsável pelos elétrons do compartilhamento. Sugestão que eu lhe dou para resolver exercícios como esse de número 1, que o autor diz, quantas ligações covalentes você possui? A sugestão que eu lhe dou é que você olhe qual é a família de cada um. Por exemplo, carbono, família 4A. Oxigênio, 6A. Enxofre, família 6A. Oxigênio, 6A. Hidrogênio não tem família. Oxigênio, 6A. Carbono, 4A. Hidrogênio não tem família. Primeira coisa é isso. Segunda, quem está na família 6 precisa fazer 2 ligações covalentes. Quem está na família 7 precisa fazer uma, sempre procurando ficar com 8. Então, o carbono, por exemplo, precisa fazer 4 covalentes. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o carbono aqui no meio, oxigênio de um lado, oxigênio do outro. Quantos elétrons tem o carbono? 4. Essa aqui chama-se representação de Lewis. E você vem com os elétrons do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Estabeleci os dois, deixaram estáveis ambos, tanto oxigênio como carbono. Olha como é que ficou. Oxigênio com carbono, formando quantas ligações covalentes normais? Quando é que é normal, Vanks? Normal é quando tem um elétron de cada. Quantas ligações aqui? 4. Vamos para o segundo, SO2. Coloque o S no meio. Aqui é representação de Lewis. Lewis. Não esqueça o nome dessa criatura maravilhosa. Oxigênio aqui do lado, oxigênio aqui do outro. Dióxido de enxofre. Eu vou marcar 6 elétrons no enxofre. Vou marcar 6 para o oxigênio, porque também é da família 6. Ó. Aqui estão eles. Ó. O oxigênio da esquerda já tem 8, não precisa mais de nada. O enxofre do meio já tem 8, não precisa mais de nada. Então, você vai colocar os elétrons aqui do oxigênio sem compartilhar, porque ele vai aproveitar esses dois que estão bem aqui. Ó. Esses dois do enxofre vai servir tanto para o enxofre como para o oxigênio. Neste caso aqui, ó, oxigênio, covalente comum, enxofre, você vai representar assim, ó. A flechinha. Flechinha é para a ligação dativa. O que é que nós temos aqui? Na primeira eu tinha 4 covalentes normais. Aqui eu tenho 2 covalentes normais e uma covalente ativa. Vai anotando. A água, como é que funciona? Hidrogênio só tem um elétron. Então, tu faz assim, ó. Oxigênio, hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro. Hidrogênio só tem um. O oxigênio tem quantos? 6. O hidrogênio ficou estável com 2, o oxigênio com 8. Como é que fica aqui? Hidrogênio, quando os dois ajudam, covalente comum, covalente comum. Então, aqui eu vou ficar com 2 ligações covalentes normais. Tanto faz chamar covalente comum como covalente normal, tá? Aqui, mais metano, CH4. C, coloca 4 hidrogênios ao redor deles. Hidrogênio só tem um elétron, ó. Só tem um elétron. Então, aqui. Aí, o que você vai fazer? Colocar um xizinho aqui, ó. O carbono tem 4. Olha o que aconteceu? Formou 4 ligações covalentes, ó. Ficou assim, ó. Cada tracinho desse é uma valência. Cada valência representa um par. Então, aqui eu tenho 4 covalentes normais. Aí ele pede para você identificar qual é a alternativa correta. Eu não vou escrever as alternativas, mas eu vou ler. A letra B diz 4 covalentes normais, 2 normais e uma ativa,
2 normais e a última 4 normais. Aqui a minha resposta seria a letra B, na questão de número 1. Lá na questão de número 2, o autor colocou um desenho para nós, ele colocou uma tabela periódica e ele mandou você considerar os elementos que estão bem aqui, ó. Antes, eu não sei como é que é, claro que sabe. Desse lado aqui você tem a família 1A, você tem a família 2A, lá no final você tem os gases nobres, família 7, família 6, etc. Desse lado da tabela, você está diante de quem? Metais. E aí ele diz, ó, se nós montarmos uma substância simples, o que é que ela vai ter como propriedades? Vamos lembrar das propriedades das estruturas metálicas? Primeiro, qual a primeira coisa que você vai lembrar? São sólidos. O que mais? Possuem brilho. O que mais? Tem elevado ponto de fusão e ebulição. O que mais? Eles reagem com quem? Com não metais. Metal gosta de reagir com não metal. Para quê? Para formar uma ligação. Metal gosta de não metal. Para formar uma ligação iônica. Muito bem. Quando o metal se liga, ele forma um íon. Qual tipo de íon que ele forma? Cátion. Porque todo metal fica como? Carregado positivamente. O metal, ele tem a tendência de ceder elétrons, ele cede elétrons. Essas são várias características, ó. Sólidos, possuem brilho, elevado ponto de fusão, elevado ponto de ebulição, reagem com os nãos metais, formam cátions. Vamos lá nas alternativas, aí ele pede para você anotar. Eu ainda poderia colocar mais algumas. As estruturas, elas são boas condutoras de calor e também os metais são bons condutores de energia. Metais condutores de calor, também poderia citar condutores de eletricidade. O interessante é que eles isolados não são bons condutores. Eles gostam muito das substâncias iônicas, quando eu tenho, por exemplo, um sal, quando coloca na presença da água, tá? Ou um ácido, com a presença dos cátions dos metais, eles se transformam em grandes condutores. Aí as alternativas dizem assim, letra A, encontra-se no estado gasoso? Não, ele está no sólido. Letra B, tem predomínio de ligações covalentes entre seus átomos? Não. Que tipo de ligação que você tem mais aqui? Iônica. O metal é doador potencial. É bom condutor de corrente? Opa, condutor de corrente elétrica. Resposta C. Beleza? Vamos lá. Questão de número 2 já se foi. Vamos agora à questão de número 3. O que diz a questão de número 3 de sua apostila? A questão de número 3, ela traz o seguinte, entre as moléculas abaixo, qual é a que tem mais ligações dativas? Aí ele vai nos dar aqui, ó, maior número de ligações covalentes dativas. Antes, tem um outro nome, né? Essa tal de ligações covalentes dativas? Tem. Coordenadas, tanto faz dativas como coordenadas, tá? Coordenadas. São sinônimos esses termos. Eu vou escrever aqui os 5 que ele colocou aqui para nós. H2CO3, HNO3, HClO4, HBO3, e H3PO4. Não, acho que eu copiei errado. H2CO3 na letra A, HNO3 na B, HBRO3 na C, troquei a posição aqui, HBRO3. Na letra D nós temos H3PO4 e para fechar aqui, na letra E nós temos HClO4. Todos eles são oxiácidos, todos eles são óxidos e são ácidos com presença de oxigênio. Bom, o que a gente vai fazer aqui? H2CO3, você vai colocar o C no centro, você vai ligar isso aqui a 3 oxigênios, né? Você vai ligar 3 oxigênios. Eu vou colocar esses oxigênios aqui para o lado para facilitar.
e você poder escrever os hidrogênios, tá? Fica mais fácil de você visualizar. Cada tracinho desse corresponde a quê? Cada tracinho desse aqui corresponde a uma ligação covalente comum. Quantas coordenadas dativas você tem? 0. HNO3, você coloca lá o N aqui, você vai colocar uma dupla para o oxigênio, vai colocar uma dativa aqui, um oxigênio aqui e um hidrogênio aqui. Aqui, o nitrogênio da família 5A, ele precisa fazer 3 ligações covalentes comuns. Ó. 1, 2, 3. O que sobra já é dativo. Quantas ligações dativas você tem aqui? 1. É da flechinha, tá? HBrO3. O que você vai fazer? Coloca o BR no centro, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Aqui você vai, BR da família 7, você vai fazer obrigatoriamente ligações covalentes dativas, por quê? Porque o único que ele vai conseguir fazer covalente comum é esse aqui, ó, que ele é da família 7. Ele vai fazer uma ligação covalente comum, aí o resto vai ser dativa. Então, aqui ele vai ter quantas? 2. Ácido fosfórico, coloca o P aqui no centro, aí você vai ter que ligar a 4 oxigênios. 1, 2, 3, 4. O fósforo da família 5. 5 faz quantas ligações covativas? Comuns? 1, 2, 3. Já tem 3, então obrigatoriamente a que sobra vai ser o quê? Ativa. Aí você coloca o hidrogênio aqui do lado, não tem problema. Aqui você vai ter quantas ligações covalentes dativas? 1. E aqui no ClO4? Fica fácil de visualizar. Você vai colocar 4 oxigênios, tá? 4. Só que quando a gente pega o cloro, que família que ele é? Família 7. Ele só faz uma ligação covalente comum. Só uma. O resto já está completo, ele vai ter que fazer o quê? Dativa. Aqui é dativa, essa daqui é dativa. A ordem não importa. Dativa. E aí o hidrogênio vai ficar onde? Em qualquer oxigênio que você quiser. Você pode colocar ele aqui, tá? Aqui, por exemplo. Aqui você vai ter quantas? 3. A pergunta foi qual? Quem tem o maior número de ligações covalentes dativas? Letra E, o ácido perclórico.